Nesta década, teve início a atuação dos assistentes sociais na Previdência Social. O trabalho nosso do Serviço Social, aqui no início, foi como um trabalho de uma escola que vai ensinar as primeiras letras. Porque se ele não conhecia, não sabia qual era a finalidade do INSS, não conhecia nada sobre o assunto. E nós íamos até eles para orientar, e nas horas das necessidades a gente ia ao encontro através das nossas visitas. Nós concedíamos assim o segurado. Naquela época se concedia muitos problemas de visão, óculos, até para os familiares, né? Aparelhos ortopédicos para as crianças. Se fazia um trabalho assim junto à família, criança que tivesse algum problema ligado à ortopedia, nós tínhamos um programa em que nós concedíamos os aparelhos. Os técnicos vinham para aqui para o serviço social e faziam a medição. O técnico da firma que fazia os aparelhos ortopédicos vinha para o serviço social. Era uma movimentação muito grande. Nós tínhamos muitas assistentes sociais, mas todo mundo trabalhava. E a gente tinha muito apoio, o pessoal das entidades confiava muito na gente, que apoiava, né, o nosso trabalho. A gente tinha muita convivência com esse pessoal, através desses aparelhos, né? E você tem uma entidade, não poder dar, porque não tem uma verba, um dinheiro para dar um óculos, para dar um aparelho, e o INSS fornecia, né, através do serviço social. Eu acho que isso contribuiu muito para a confiança que eles depositavam. O nosso setor aqui era orientado pela chefe estadual. Ela vinha todo mês fazer uma supervisão. A gente fazia aquele estudo socioeconômico, tornava-se um processo, e era estes processos que nós encaminhávamos para a tesouraria, e a tesouraria concedia a autorização de pagamento. Nós não pegávamos em dinheiro, nós só manejávamos com o papel, com os papéis. E era essa documentação que todo mês a nossa chefe geral vinha verificar se estava tudo dentro do modelo exigido. Eu acho que o que muito colaborou para o nosso trabalho foi o próprio INPS, que confiou no trabalho que nós exercíamos. Na década de 90, a atuação do serviço social avança, devido à Constituição Federal de 1988, que trouxe a garantia de direitos sociais e a participação dos usuários na gestão das políticas públicas. Em 1994, foi elaborada a matriz teórico-metodológica do Serviço Social na Previdência, considerado um divisor de águas na atividade previdenciária, por reforçar o compromisso com a classe trabalhadora e trazer a perspectiva dos direitos sociais e não do ajustamento social. Quando houve não diria implantação, foi uma nova visão do serviço social com a matriz metodológica, teórico-metodológica. Essa matriz foi que fez com que o serviço social desse um salto. A gente saiu de uma matriz americana para uma matriz de base marxista. É avançada, até assim, é um contraste, uma instituição como o INSS ter um modelo de serviço social avançado como está na matriz. Foi um avanço muito grande, foi uma diferença. E aí, quando a gente recebeu esse novo modelo de serviço social, esse novo pensar, aí a gente se sentiu livre, não é, para atuar como a gente sempre teve vontade, não é, o serviço social mais voltado para a população. É dificuldade, realmente a gente não tinha, porque assim, tinha aquele modelo
e a gente cumpria, até porque o não cumprimento de todas aquelas normas, de tudo aquilo que era preconizado, era para ser cumprido, né? Então não tinha dificuldade em fazer esse serviço social. Eu tinha uma lei 8.213, né? E tinha o regulamento de benefícios da Previdência, que é anterior, é de 78, 79, que dava 8.213. Eu dizia, olha, isso aqui eram seus direitos. E agora está vendo? Aí eu sempre procurava fazer essa leitura para ele, de quando o governo fazia uma reforma na Previdência, ele sempre fazia tirando direito como tirou, né? Com o advento da 8.213, eu acho que a população previdenciária deve ter perdido uns 10 benefícios. Os avanços é que a gente passou a pensar por vontade própria, a elaborar nossos projetos sem ter que estar seguindo ordem de Brasília. Eu quero um projeto, aí você fazia seu projeto para você trabalhar do seu eu. Você queria aquilo e fazia aquele projeto e executava. Tanto que em 99, quando nós tivemos praticamente o fechamento do serviço social, nós tivemos uma reunião no Recife, foi a última reunião que nós tivemos com Lúcia Lopes, que era a nossa coordenadora nacional, e ela disse para a gente que todos os nossos projetos seriam extintos. Com a reforma da Previdência, houve a tentativa governamental de extinguir o serviço social dos quadros do INSS. A medida provisória número 1729/98 acabava com o serviço social e com o artigo 98, que definia suas atribuições. Através de reivindicações e com o decreto 5.870/2006, o serviço social foi incluído novamente na estrutura regimental do INSS. Após diversas lutas, em 2009 houve concurso público para preenchimento do quadro de assistente social na instituição em nível nacional. O serviço social assume papel fundamental na Previdência por socializar informações aos cidadãos quanto aos seus direitos e os meios para efetivá-los. Atualmente, as suas ações estão baseadas nas orientações contidas no Manual Técnico do Serviço Social, que está em vigor desde março de 2012. Eu me lembro que na época do concurso, a gente tinha algumas noções do que seria o trabalho do assistente social no INSS. E eu me lembro também que quando a gente chegou aqui na instituição, a gente teve essa oportunidade de confrontar o que a gente estudou para o concurso e o que de fato se dava aqui dentro, né? E com certeza eu acredito que todas nós que entramos em 2009, nós nos deparamos com algo que realmente, algo totalmente novo, daquilo que a gente estudou até então. Então, eu me lembro que várias vezes a gente conversava com Rejane, com Socorro Marques, Socorro Lopes e outras colegas que, enfim, que já estão aposentadas, e elas nos falavam que enfrentaram muitos desafios, enfrentaram muitas batalhas. O fato do serviço social ser quase extinto na instituição era um fato que elas sempre nos colocavam como um divisor de águas, como um momento que foi de bastante fragilidade. E eu acredito que isso daí lançou luzes para que a gente pudesse traçar objetivos do serviço social a partir de 2009. A partir do que foi vivido por elas, desses desafios, a gente começou a também resgatar formas de trabalho coletivo. Então, eu acredito que na época que a gente entrou, boa parte da luta para a nossa entrada se deve também a esses colegas que estavam antes na instituição, que percebiam o quanto o serviço social era importante na instituição e lutaram por esse novo concurso.
Então, assim, os desafios nesses últimos 5 anos, eles são vários, né? E diferenciam muito de quem está na gerência, como sempre foi o meu caso, eu sempre estive vinculada à gerência, como das colegas que estão nas agências. Então, eu acredito que o que é mais importante de tudo isso é o fortalecimento que tem que estar sempre presente, né? Resgatando o que ocorreu, o que se deu na história, nos anos anteriores à nossa chegada, analisando os últimos 5 anos que nós estamos na instituição e já lançando luzes para o futuro, né? Já prevendo que esses desafios são colocados cotidianamente, que as lutas elas não param e que a gente tem que estar sempre vigilantes. Recentemente nós recebemos em Brasília o Prêmio de Ideias Inovadoras 2014. Foi um reconhecimento do projeto junto às comunidades quilombolas da Paraíba. Eu acredito que esse prêmio ele reflete muito o nosso compromisso profissional, o nosso compromisso enquanto categoria que luta, que percebe o movimento da sociedade, que está atrelado a esse movimento da sociedade e que tem toda uma sensibilidade, né, para essa luta coletiva, né? Então foi uma grande emoção para nós recebermos esse prêmio em Brasília e com certeza novos prêmios eles vão vir, né? Porque temos uma equipe brilhante, uma equipe que trabalha junto e que juntos nós somos mais, nós podemos mais e podemos construir muita coisa boa por aí ainda. Eu sou realizada, o INSS ele tem bastante relação até mesmo com a minha vida pessoal, então muitos bons frutos da minha vida pessoal, eles foram conquistados a partir do meu trabalho aqui no INSS. Me sinto bastante realizada, tive muitas oportunidades, né, de crescer na instituição e acredito que não só o meu caso, acho que vários outros colegas também vêm se destacando, como é o caso de Tereza, que está na superintendência, e vários outros colegas que a princípio realizaram um trabalho no interior e já estão aqui em Campina Grande, desenvolvendo outras atividades. Outros colegas também que acho que nem pensavam em ser chamados nesse próprio concurso que a gente fez em 2009 e que foram recentemente chamados. Então, eu acho que, e trazendo um pouco a análise para a nossa gerência, nós temos uma equipe que é muito produtiva, uma equipe que é brilhante, que vem se destacando inclusive nacionalmente, né, por ideias, por projetos que a gente vem pensando e refletindo. E é interessante a gente sempre ver e pensar que esse trabalho ele é coletivo, ele nunca é individual. Pode até, sim, ter algumas pessoas que se destacam mais ou menos, mas eu acredito que todas, eu falo no feminino porque são todas assistentes sociais até o momento, então todas nós somos muito guerreiras, somos fortes, né? Temos uma boa formação teórico-metodológica, e nós lutamos sempre para além dos nossos próprios direitos, né? Nós lutamos pelos direitos dos nossos usuários e isso é fundamental.